Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por favor, deixe o seu like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá, vamos de clássico, né? Eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre Os Mortos de James Joyce. E esse conto, ele tá aqui nessa coletânea de contos, né, do James Joyce, que é o Dublinenses. Então aqui eu tenho 15 contos nesse livro, e Os Mortos, ele é um conto muito famoso, né? Então muitas pessoas têm o seu primeiro contato, né, com James Joyce através dos mortos. E se você quer ler James Joyce por algum motivo, né, e você não sabe por onde começar, eu recomendo muito o Conto dos Mortos. O primeiro contato que eu tive com James Joyce foi o Retrato do Artista Quando Jovem, e aí o segundo contato que eu tive foi através desse Conto dos Mortos que tem aqui nessa coletânea de Dublinenses, ou Gente de Dublin, né? Então esse conto ele se passa em Dublin, na Irlanda, e esse conto ele foi publicado em 1914. Então a gente vê ali uma questão de crítica social misturada com conto de Natal, e é o que a gente vai comentar um pouquinho hoje. Bom, então como vocês já sabem, né, tem um alerta de spoiler aqui no título do vídeo, né, que vocês viram aqui embaixo. Então eu vou comentar esse conto e vou comentar sobre alguns spoilers dentro dessa história. Então, Os Mortos, né, é um conto curto, é um conto que você consegue ler ele bem rapidinho, e é um conto sobre o Natal. Então a gente tem essa ideia, né, dessa família que vai se reunir na noite de Natal. Então, essa família, eles se reúnem ali na casa da tia Júlia e na casa da tia Kate. Essas duas irmãs, elas tinham uma outra irmã, que essa irmã ela acabou falecendo. Então a gente descobre ali no decorrer do conto que essa outra irmã ela acabou falecendo, só que ela teve um filho chamado Gabriel. O Gabriel ele é um personagem muito importante para essa história. Então ele está ali inserido em todas as partes dessa história. Então a gente vê esse conto meio que dividido ali em três partes. Então a gente tem a primeira parte do conto, que é quando a galera vai chegando nessa festa. A gente tem a segunda parte do conto, que é quando o jantar ali de Natal ele está acontecendo. E a gente tem também a terceira parte, que é o pós-festa, né? Quando essa galera aí já está se dispersando, já está indo embora. Então, a tia Kate e a tia Júlia, elas são duas mulheres completamente preocupadas em passar uma boa imagem para a sociedade. Então, essas duas mulheres, elas fazem de tudo para que aquele jantar ele saia de forma completamente impecável. Então, nós temos ali uma empregada, que ela é meio que empregada, governanta, que é a Lily. Então ela é o braço direito ali dessas tias, e essa funcionária, ela é muito elogiada no começo desse conto por ser uma pessoa que consegue lidar tanto com a tia Júlia quanto com a tia Kate. Então ela é ali meio que um personagem meio que flexível, então ela se dá bem tanto com uma quanto com a outra. Então ela tá ali na frente também daquele jantar. Então a gente consegue perceber que é uma casa muito grande, que é uma sala de jantar muito grande, e me lembrou muito os jantares daquela série Downton Abbey, que é uma série muito bacana que também acontece, né, nesse período do começo do século XX, né? Então como que as famílias se comportavam naquela época, como que os empregados se comportavam naquela época, como que era a disposição da mesa, os talheres, o prato. Então tudo isso é descrito nesse conto, é descrito no livro, então a gente consegue ali meio que imaginar como que é essa sala de jantar, que é um local completamente importante para essa história.
Então essa série a gente consegue visualizar bem como que funcionava, né? Então tinha ali um sininho que era meio que uma campainha em que os donos da casa eles chamavam, né, os empregados e eles conseguiam escutar lá da cozinha. Então esse mesmo formato a gente encontra aqui em Os Mortos de James Joyce. Eu vou colocar aqui a capinha da série para vocês e eu recomendo muito. Essa série vocês encontram no Amazon Prime. E depois, né, que a série terminou, passado um tempo depois que a série terminou, foi lançado um filme que é tão bom, é tão maravilhoso quanto a série. Então fica aí minha super recomendação para vocês. Então, voltando aos Mortos de James Joyce, a gente tem uma descrição, né, detalhada de como que é essa mesa e de alguns pratos que estão ali. Então, tanto a tia Kate quanto a tia Júlia, elas estão completamente preocupadas porque o Gabriel, né, que é o sobrinho favorito delas, ele está completamente atrasado. Então elas começam a se questionar se realmente ele vai ali para aquele jantar, se realmente ele vai ali para aquela ceia. E o Gabriel, ele é uma peça completamente importante para essa família. Ele é o cara que mantém ali a família unida, ele é o cara que resolve ali os problemas, ele é o cara que cuida do parente bêbado que vai chegar mais para frente na história, que esse parente ele sempre está bêbado, então ele sempre dá trabalho para aquela família. Então o Gabriel ele fica meio que de alerta ali para poder cuidar desse cara. O Gabriel é o cara que faz o discurso antes do jantar começar e ele é o cara que serve o ganso, né? Então ele vai cortar ali as partes do ganso para poder servir no jantar daquelas pessoas, e não só o ganso, ele corta também outras carnes, por exemplo. Então é descrito um presunto que é servido ali naquele jantar. Então o Gabriel ele é essa figura extremamente importante. E aí depois de algum tempo o Gabriel ele acaba chegando com a esposa dele. E quando a Lily, que é a empregada, ela vai abrir a porta, que ela percebe que é o Gabriel que está ali, ela fica completamente animada. Nossa, as suas tias vão amar que você chegou e tal, elas estavam super preocupadas. E aí ele comenta, né, que o atraso deles se dá por conta da esposa. Então chegam os dois lá. E aí a gente consegue entender também que as crianças não foram. As crianças ficaram sob os cuidados de uma babá, de uma moça ali que trabalha para eles. Então a gente percebe que não tem criança nessa festa, que as crianças elas ficaram sob cuidados de outras pessoas, sob cuidados de terceiros. Então tá ali o Gabriel com a esposa. Então quando as tias encontram com ele, elas ficam super animadas, super empolgadas, elas conversam ali. Então a gente vai conhecendo aos poucos os convidados que estão naquele recinto, que estão naquele local. Então a gente consegue entender também que ali é família, né? Então aquelas pessoas se reúnem ali pelo menos uma vez por ano na casa daquelas tias. E apesar de ser a noite de Natal e apesar de ser essa época, né, que nós temos pessoas que ou ficam muito felizes por conta do Natal ou ficam muito melancólicas por conta dessa data. Então a gente tem ali essa família e aí a gente consegue perceber também uma crítica social em cima daquelas pessoas. A gente consegue perceber que eles são uma família que eles não estão ali preocupados com o bem-estar um do outro. Eles estão preocupados em passar uma boa imagem, eles estão preocupados em se comportar da melhor forma possível ali perante a sociedade e eles estão preocupados em manter as aparências. Você se preocupar ali se o seu parente, se a sua tia, se o seu sobrinho, se o fulano de tal tá bem ou não, isso aí é outra história. Então a gente percebe essa crítica dentro desse conto. E é aí que eu comecei a perceber que esse título, ele vai fazendo total sentido dentro dessa história. Porque nós temos pessoas ali que praticamente elas estão vivendo no automático. Então essas pessoas
elas meio que estão mortas por dentro, elas vivem no automático, elas vivem para criticar terceiros. Então tem uma moça chamada Molly que quando ela vai dançar com Gabriel e ela começa a bombardear ele com perguntas e ela começa a criticar ele fortemente. E ele fica incomodado de uma forma tão grande que ele fica pensando, ele se concentra ali em terminar aquela dança e se livrar daquela moça. Voltando um pouquinho no começo do conto, quando o Gabriel chega, né, que ele vai tirar o casaco, que ele vai ali entregar para Lily, ele faz um comentário maldoso com ela. E aí ela vai e responde à altura, e ele fica completamente desconcertado. E aí ele tira um dinheiro e dá para ela como se fosse ali uma compensação, sei lá. E aí ela, não posso aceitar. Ela já estava constrangida com o comentário que ele tinha feito. E aí ela fala, não posso aceitar. E ele, não, por favor, aceita, isso aí é presente de Natal e whatever. E aí ele sai andando e larga ela para trás lá com aquele dinheiro. Então a gente percebe essas alfinetadas ao longo de todo o conto. E aí, finalmente, chega, né, o momento do jantar, e aí o Gabriel vai fazer o famoso discurso, né, que ele foi colocado, né, naquela posição para que ele pudesse fazer. Ele faz o discurso é um sucesso, e aí ele começa a servir aquelas pessoas, ele serve aquelas pessoas numa primeira rodada, e aí depois ele serve numa segunda rodada e ele não jantou ainda, e só depois que ele vai jantar, e ele exerce aquele papel, ele exerce aquela função como motivo de orgulho para ele. Então ele se enche, né, todo quando ele percebe aquela mesa farta, ele se enche todo quando ele percebe que aquelas pessoas estão aguardando o discurso dele. Então ele fica ali maravilhado por ter aquela posição importante dentro daquela família. Ele meio que conseguiu ali lidar com esse tio que vive alcoolizado. Então, até aquele momento, as coisas estão ali dando certo, as coisas, apesar das alfinetadas ali da família, as coisas estão encaminhando para que aquele jantar pudesse ocorrer da melhor forma possível. E aí, a gente consegue perceber também nesse conto que as famílias meio que têm um padrão, né? Quando a gente vai se encontrar com familiares, a gente já sabe mais ou menos ali como é que é o discurso de tal pessoa, sobre o que ela vai falar, o que ela conversa sempre nas reuniões de família, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Então a gente já tem ali uma noção. E aí é o que acontece com a família do Gabriel e das tias. E aí a gente encaminha, né, para a terceira parte do conto, que é quando essas pessoas vão deixando esse recinto, né, vão deixando essa casa. Alguns dos convidados vai dormir ali, né, eles vão ficar por ali, e outros convidados eles vão indo embora, eles vão se dispersando, que é o caso do Gabriel e da Greta, né, que é a esposa dele. Então eles alugaram um quarto de hotel ali perto, né? Eles estão sem os filhos, né? Então o Gabriel já fica ali animado para poder ter alguma coisa ali com a Greta e tudo mais. Só que quando eles estão indo embora, ela escuta uma música que faz com que ela tenha uma lembrança. E isso, gente, detona o Gabriel de uma forma tão grande que eu vou ler um trecho aqui para vocês do livro, em que depois que ela conta para ele, né, esse segredo, que ela não chega a ser um segredo, né? Ela conta para ele um momento da vida dela que ela nunca tinha compartilhado com ele antes. E aí depois ela vai dormir e ele fica completamente pensativo. Ela dormia um sono profundo. Por alguns instantes, Gabriel, apoiado no cotovelo,
Olhou sem ressentimento para os cabelos desgrenhados e a boca entreaberta enquanto ouvia a respiração profunda. Então, Greta tinha vivido aquele romance. Um homem havia morrido por ela. Não magoava muito pensar na ínfima parte que ele, como marido, tinha desempenhado na vida dela. Ficou a observá-la, enquanto dormia, como se ele e ela nunca tivessem vivido juntos como marido e mulher. O olhar curioso deteve-se por muito tempo no rosto e nos cabelos. E, enquanto pensava em como ela devia ser na época daquela primeira beleza juvenil, um estranho sentimento de solidariedade amistosa invadiu-lhe a alma. Não gostava de admitir nem para si mesmo que o rosto dela já não era mais formoso, mas sabia que tão pouco era o rosto pelo qual Michael tinha desafiado a morte. Talvez ela não tivesse contado toda a história. Então, aqui o Gabriel ele está completamente pensativo porque ele acabou de descobrir que aquela música que a Greta escutou e que fez com que ela se lembrasse de uma outra pessoa era um cara pelo qual morreu por causa dela. E o Gabriel, ele estava casado com aquela mulher, ele teve filhos com aquela mulher, ele dormia e acordava com aquela mulher, e ele não sabia de nada. Ele nunca soube desse período da vida dela. E aí ela conta, né, que antes dela se mudar, ela bem jovenzinha, esse cara, né, esse jovem de 17 anos, ele foi ali para a casa dela e na esperança, né, de fazer com que ela, bom, pelo menos isso foi o que eu consegui entender, né, foi o que eu consegui interpretar, na esperança de ter o amor dela, de ter o amor dessa moça, e estava chovendo muito, era início do inverno, e ele pegou bastante chuva até ela perceber que ele estava lá do lado de fora. Quando ele joga uma pedra bem michuruca, uma pedra bem humilde na janela, que ela percebe, quando ela vai lá fora, ele já estava há muito tempo lá, e aí ela fala para ele ir embora, que ele ia pegar um super resfriado, que ele ia acabar muito doente por conta daquela friagem. E aí ele vai embora, ela se muda e depois ela acaba recebendo uma carta dessa família avisando para ela que esse rapaz havia morrido. Então ela ficou com essa culpa no coração esse tempo todo. Então ela ficou com essa culpa de que esse rapaz morreu por causa dela. E é algo que ela nunca conseguiu superar e é algo que ela nunca conseguiu contar para o Gabriel até aquele momento. Então a gente tinha um Gabriel que estava completamente feliz, né? Apesar dele ter sido alfinetado algumas vezes ali no jantar das tias. Ele era um cara que, nossa, o jantar aconteceu com sucesso, né? O meu discurso foi excelente, eu consegui servir as pessoas de forma primorosa, até aquele momento, né, em que o mundo dele caiu. Tanto é que o Gabriel ele começa a se sentir traído por aquela esposa. E aí, obviamente que ele não consegue dormir, né? E aí eu vou ler um último trecho aqui para vocês, que é já bem no finalzinho da história. E aí diz o seguinte: o ar do quarto enregelou-lhe os ombros, deslizou com todo cuidado para baixo das cobertas e acomodou-se ao lado da esposa. Um a um estavam todos se transformando em sombras. Melhor passar com bravura ao outro mundo, em meio à glória de uma paixão, do que esmaecer e murchar com as agruras da idade. Gabriel pensou em como por tantos anos a mulher deitada ao seu lado havia guardado em segredo no coração a imagem dos olhos do amado, dizendo
que não queria mais viver. Lágrimas generosas encheram os olhos de Gabriel. Nunca tinha nutrido aquele sentimento em relação a mulher alguma, mas sabia que devia ser amor. As lágrimas ficaram-lhe mais pesadas nos olhos e, na penumbra, imaginou discernir o vulto de um rapaz de pé sob a copa de uma árvore gotejante. Havia outros vultos por perto. A alma dele havia se aproximado daquela região habitada pelas infindáveis hostes dos mortos. Percebia, mas não conseguia aprender a existência tênue e obstinada que levavam. A própria identidade de Gabriel esvanecia-se em um mundo cinzento e impalpável. Então Gabriel, ele fica completamente desorientado com aquela situação. Ele não esperava por isso. Então aqui, nesse conto do James Joyce, eu consigo entender que essas pessoas, elas por algum momento, né, ou em algum momento, elas foram atingidas, né, de alguma forma, seja de uma forma através de uma alfinetada, seja através de uma história que o outro não sabia. Muitas pessoas nesse conto viviam suas vidas no modo automático, porque tinham que viver daquela forma, porque a sociedade cobrava que eles vivessem daquela forma. Então esse título, Os Mortos, ele trabalha justamente em cima disso. Então aquelas pessoas não tinham, né, uma ambição ou não eram felizes com a vida que elas levavam. Então, enquanto Gabriel achava que ele tinha um casamento maravilhoso, o mundo dele caiu quando ele descobriu essa história da esposa. A esposa nunca conseguiu ser 100% feliz por causa desse rapaz que morreu por causa dela. E se a gente parar para pensar, nesse conto também, a gente tem cada pessoa que tem ali um passado, que tem ali uma história que fez com que aquela pessoa ela acabasse morrendo um pouco por dentro. Então, esse conto, ele é uma crítica, né? Como que nós estamos vivendo? Como que nós estamos levando as nossas vidas? Como que a gente se comporta em uma festa de família? E eu acho que isso casa muito bem com a época de Natal, que é a época em que as pessoas tiram para refletir sobre a vida delas, seja de forma melancólica, seja de forma feliz. As pessoas tiram para refletir sobre o ano em que elas viveram, o ano que se passou. Então é por isso que eu acho esse conto sensacional. E o spoiler que eu dei aqui nesse vídeo, ele não vai estragar de maneira alguma a sensação na hora de você pegar esse conto para ler. E você começar a ler os detalhes, e você começar a entender um pouquinho sobre cada personagem. Então fica aí minha super recomendação de um conto de Natal. Fica a minha super recomendação de um clássico da literatura, que é o Dublinenses, né, de James Joyce. Os Mortos, né, que nós temos dentro do Dublinenses de James Joyce. Então, assim, eu espero muito que vocês leiam esse conto e que vocês tirem as suas próprias conclusões. Como que a gente está vivendo? Nós estamos mortos por dentro? Ou nós almejamos algo? Ou a gente está buscando melhorar? Eu acho que essa reflexão é que é sensacional dentro desse conto. E aí, se você ficou interessado, né? Essa minha edição, ela é uma edição da LPM, de clássicos modernos. Eu comprei ela na Livraria Cultura do Casa Parque, aqui em Brasília.
Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas outras edições que vocês podem encontrar de Dublinenses, então vocês conseguem encontrar o conto do James Joyce dos Mortos separado, ou você consegue encontrar nessa coletânea de Dublinenses. Então eu vou deixar os links aqui na descrição para quem quiser adquirir os livros, né, ou só o conto, e aí se você comprar através do meu link da loja da Amazon, você acaba ajudando o canal de forma financeira, ok? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, leiam Os Mortos, leiam Dublinenses e leiam James Joyce, que eu tenho certeza que vocês vão amar tudo que esse cara escreve, ok? Bom, eu não li Ulisses ainda, né? Vai ser um belo de um desafio, mas eu pretendo ler Ulisses ainda, ok? Então é isso. Um beijo para todo mundo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!